Mas tem um motivo para isso. Né? Hoje, a gente tem uma sociedade que ela adoece, né? Ela adoece muito fácil e isso, de fato, ocorre, né, exatamente pela mecânica dos desejos. É claro, né, que pô, é uma coisa nova. Né? Poucas pessoas falam que os desejos podem ser a fonte dos adoecimentos da sociedade, mas é uma grande verdade. Quer ver uma coisa? Ó, primeira coisa, então. Vamos entender a mecânica dos desejos. Ó, o que é um desejo? Um desejo ele é o resultado de uma pressão exercida por uma necessidade. Vou repetir. O desejo ele é o resultado de uma pressão exercida por uma necessidade. Quer ver uma coisa? Se o indivíduo ele possui a falta do alimento, ele possui a necessidade da fome. A necessidade da fome vai exercer uma pressão nesse indivíduo, que vai despertar nele o desejo pela comida. Então, quanto mais a fome vai fazer com que vai produzir dor naquele indivíduo, aquele indivíduo ele vai começar a ir em busca do prazer, que é a fonte de suprimento, que no caso é o alimento. É isso que move os seres humanos na face da Terra. Você não entendeu, mas os desejos é o que move os seres humanos na face da Terra. O que faz uma pessoa buscar um relacionamento amoroso? O que faz uma pessoa buscar uma comida? Né? O que faz uma pessoa buscar qualquer coisa? Buscar um café? Buscar um chá? Não é? É o desejo por ele. É o desejo por aquele objeto. Então você sempre vai desejar, você sempre vai ter, o seu desejo ele sempre vai ter um destino, e a motivação vai impulsioná-lo na direção desse desejo. É para isso, é basicamente essa mecânica entre necessidade e desejo que define a motivação. A motivação é que está entre os dois. Então, a necessidade vai gerar a pressão, que vai gerar a motivação para o indivíduo buscar o desejo. E essa é a mecânica do desejo. Mas o que basicamente vai acontecer? Tá? O que basicamente vai acontecer? Vai entrar um novo jeito de fazer publicidade. Cara, e agora... Pô, peraí, Eric, você tava falando aí de psicologia, já tá falando agora de publicidade, que bagulho é esse aí, cara? É uma das coisas que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E agora você vai perceber por quê. O que basicamente aconteceu? Na época, os produtos eles eram criados e eram feitos com base na necessidade do consumidor. O consumidor ele precisava se limpar, né, enquanto tomava banho, e para suprir a necessidade foi inventado o sabonete. Né? Os produtos eles eram criados com base na necessidade dos consumidores. Só que chegou um gênio chamado Edward Bernays. Esse cara era sobrinho, adivinha de quem? Adivinha de quem esse cara era sobrinho? Freud, meu irmão. Esse cara era sobrinho de Freud. E Freud inventou de mandar o exemplar do livro da introdução à psicanálise, né? Um dos primeiros livros que Freud escreveu. O primeiro foi a Interpretação de Sonhos, mas Freud depois, assim que descobre o inconsciente, ele vai escrever esse aí e vai mandar para o Edward Bernays, que é inclusive um publicitário. Na verdade, ele era um agente de relações públicas, né? Inclusive, ele vai inventar a publicidade, ele vai inventar o conceito de propaganda, né? Então, o que basicamente ele vai inventar? Não, ele vai aperfeiçoar, tá? Porque a propaganda já é antiga pra caramba, mas ele vai aperfeiçoar. Então, Edward Bernays vai ler os escritos de Freud e ele vai ver lá que Freud vai definir que desejos partem do inconsciente e que seres humanos têm desejos, já que basicamente eles são naturais e de condição animal. E aí Bernays vai claro, né? E a psicanálise vai dizer que os desejos eles são de fonte infindas, né? Eles são infinitos.
Eles sofrem alterações, né? Então, em um determinado momento, o seu desejo ele é direcionado para um objeto, depois para outro, depois para outro, depois para outro, depois para outro, e você é um ser condenado a desejar. Né? Por quê? Porque você é um ser condenado a se mover, né? E os desejos é basicamente a mecânica do movimento. Então, basicamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Bernays vai definir. Ó, a gente tá fazendo tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado. A gente tá criando coisa com base em necessidade. Não. Vamos pegar esses produtos, tudo que tem aí, e vamos associar desejo, cara. Vamos lá, vamos associar isso aí tudo a desejo. E aí, ó, a gente pega esse perfume, diz que esse perfume vai fazer as mulheres seduzirem os homens com mais facilidade. As mulheres, elas basicamente têm um desejo natural por atenção masculina. Então, olha aí, não é? Inclusive, isso é até explicado pela própria biologia, né? É necessário que as mulheres tenham desejos pela atenção masculina porque elas também precisam reproduzir, né? Então, os seres humanos, enfim, né, precisam reproduzir. Então, é natural, né? Já é biológico esse desejo da mulher por atenção masculina, assim como o homem, ele também busca atrair a atenção das mulheres, né? Então, e isso você vê vários produtos, né, atrelados a esse desejo. Olha só, vista isso aqui e as mulheres vão cair matando em cima de você. Né? É bem assim que acontece. Então Edward Bernays vai postular isso. E ele vai inventar esse novo jeito de fazer publicidade. E, cara, isso vai revolucionar os Estados Unidos e vai promover a psicanálise, inclusive, lá. Né? Então as empresas elas vão começar a contratar, inclusive, psicólogos, né, com formação em psicanálise, para que eles possam criar as propagandas, para você ver o nível que isso chegou. Então, o que basicamente acontece? Acontece que aí a publicidade foi para um novo nível, meu amigo. E ela começou a associar tudo que é produto a tudo que é desejo. E vários desejos começaram a ser fomentados. Qual foi o problema que isso gerou? Simples. Aumentou a quantidade de desejo reprimido do pessoal. Foi isso que aconteceu. Então o que aconteceu? Aconteceu que vários desejos foram criados, mas poucos eram saciados de fato. Né? Até porque os objetos eles tinham uma limitação. Né? A mecânica de associá-los eles a desejos era só para vender eles. Né? Isso não quer dizer que esses objetos, de fato, eles cumpriam, eles satisfaziam esses desejos. Alguns poderiam até satisfazer, mas esses desejos seriam recriados em outros momentos e seriam direcionados a novos objetos. Por isso que os desejos eles são infinitos. Né? Então, cara, aconteceu que foi uma porrada de desejo reprimido. E esse monte de desejo reprimido fez com que, certamente, né, houvesse aí adoecimento em larga escala. Né? Você tem desejo, esses desejos não são atendidos e, basicamente, você sofre pelo não atendimento desses desejos. E aí a gente tem um problema. É para você ver, o mundo, cara, ele é interligado. O mundo ele é interligado. E tem coisas ali que estão gerando problemas lá do outro lado. E tem coisas que estão sendo feitas aqui que estão gerando problemas lá em outros campos. E essa é a dinâmica, né? Essa é a dinâmica que ocorre no mundo. E a publicidade, caraca, mano, ela tem um impacto tremendo no campo psicológico. Tremendo no campo psicológico. Por quê? Porque é necessário mexer com o teu psicológico para te vender produtos. Entende? É necessário. O gasto de dinheiro já tá mais que comprovado que ele é emocional. O gasto de dinheiro ele é emocional, irracional e animal. Por quê? O ser humano ele não pensa, ele vai validar o que ele comprou depois com a razão. Mas antes, ele vai comprar no impulso da emoção. É no impulso da emoção que ele realiza uma compra. Entendeu? Depois que ele comprou, ele vai pensar, poxa, realmente eu não precisava desse produto. Isso se pensar. Né? Então, você tem essa mecânica.
né? Aí acontecendo. E foi basicamente isso. E, cara, isso aí cooperou para uma cidade, para uma sociedade que adoece exatamente por esse bando de desejo reprimido, que basicamente foram desejos criados, mas não foram desejos supridos.